Rodrigo, e sobre as crianças, Rodrigo, você também tem alguma experiência? Sim. Duda, assim, ó, isso que o Zé Lúcio falou, eles têm esse conhecimento, eles têm essa consciência, tanto que todos nós, ao pegarmos um bebê no colo para fazer um exame, quando íamos devolver para a mãe falava assim, não devolve, fica com ele, leva para o Brasil, porque aqui ele não tem chance, né, de ter uma vida Nossa. digna, de desenvolvimento. Então, eles têm essa consciência. E aí você imagina, uma mãe que tem como papel social ter filhos, né, e o amor que eles têm pelos filhos é o mesmo amor que todos nós temos também, entregar na mão de outra pessoa e falar assim, leva porque lá ele vai ter mais chance, é muito duro de ouvir, né? É muito duro de ver. É o que eu falo, assim, dentro daquilo que eles têm, eles fazem milagre. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para o Benin, eu cheguei de noite e no hospital me chamaram para atender uma paciente que estava internada com uma infecção nos rins. E eu entrei na enfermaria, eram 4 camas, mas no chão da enfermaria tinha pelo menos umas 15 pessoas deitadas, que eram os maridos e os filhos. Porque quando eles iam para o hospital, eles levavam muitas vezes, como eu falei, 2, 3 dias caminhando e não tinha como deixar a família em casa, tinha que ir todo mundo junto. E eu fui examinar essa paciente, por causa da infecção ela estava sem leite, ela era uma puérpera, ela tinha ganho o bebê há 7 dias, e eu perguntei onde estava o bebê. O bebê estava no canto da enfermaria, no chão, lá no cantinho mesmo. Eu falei, gente, tem uma criança deitada de 7 dias no chão. Mas a explicação é que ela foi colocada lá como um descarte para morrer. Porque como ela não tinha leite, ela não tinha chance de sobreviver. Porque lá não existe fórmulas artificiais como a gente tem aqui, e com bastante facilidade, né? E aquilo me chocou, me chamou muita atenção. E a explicação que veio, falei assim, não, mas isso é normal. Se ela não tem leite e ela tem outras 6 crianças para cuidar, ela precisa gastar o tempo e a energia dela para cuidar aqueles que têm chance de sobreviver. Então aquele foi descartado. Nós tínhamos acabado de chegar, então quando a gente vai, a gente leva toda a nossa alimentação, a gente tinha leite em pó, e a gente preparava o leite em pó, normal, que nós utilizamos para beber, em seringas, para dar para o bebê mamar no peito dela, mas era pela seringa. Isso estimularia, né, a sucção no mamilo e formaria o leite. Se eu desse hoje no Brasil um leite em pó normal para uma criança, a gente seria preso, né? Mas lá foi a alternativa que a gente encontrou. Em uma semana, ela estava amamentando o bebê, ela recebeu alta com a infecção curada e o bebê já hidratado e alimentado e agora sim com chance de sobreviver. Mas eu trago essa história porque eles têm essa consciência da impossibilidade de vislumbrar um futuro melhor. Isso é muito triste. Eu acho que isso é uma das coisas que mais nos marca, né? E realmente, assim, como o professor Zé Lúcio falou, assim, a quantidade de crianças é muito grande, é absurda. E muitas vezes eles nem sabem a idade dos filhos. E a gente foi fazer um atendimento numa comunidade que fica alagada no meio de um lago. É uma comunidade que se desenvolveu ali como fuga na época da escravidão para não ser capturado. E é de todas as comunidades que nós encontramos a comunidade literalmente mais paupérrima. Você fez uma pergunta, né, da nossa comparação da pobreza da Amazônia com Benin. Eu acho que de 0 a 10, se a gente considerasse a Amazônia como o zero, e a gente fosse olhar para Benin, Benin seria negativo, né, em termos de pobreza. E nessa comunidade, quando na época de cheia, as casas são construídas em palafitas e o chão das casas são de madeiras ou de bambu, com vários vãos. E ali crianças pequenas, à noite, por não ter energia, não ter água encanada, à noite eles caem no lago e lá se perde. Então é muito comum as pessoas morrerem nessa região do lago.